Cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e a análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é Talibã Tupiniquim. Vamos ao comentário. Pois é, gente. É preciso tomarmos cuidado porque a atual gestão federal, o governo federal, através de seus ministros, tem colocado-se, né, e tem se colocado verbalmente com posições extremamente radicais e fundamentalistas, né? Parece uma coisa, é uma espécie de aprendiz de Talibã. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, numa entrevista ao programa da TV Brasil, ele disse que o aluno com deficiência atrapalha o aprendizado dos outros. Ele falou sobre o inclusivismo. No primeiro momento, o que me chama a atenção é que parece que o Milton Ribeiro, por ser ministro e por ser pastor, não lê a literatura cristã, né? Ele não lê, não tem consciência de que existe na teoria cristã, na teologia, três significados, né, que dão base ao inclusivismo, ao exclusivismo e ao pluralismo. Né? E o inclusivismo, na teoria, na literatura cristã, é exatamente a consciência de que todas as pessoas, independentemente das suas crenças, suas congregações, eles estarão salvos por Deus através de Cristo, através de ser cristão, quer dizer, independentemente de religião. Mas ele coloca o inclusivismo como se fosse, na educação, como se fosse uma coisa ruim, como se a deficiência atrapalhasse os alunos que estão aprendendo, né, que estão estudando. O que ele esquece é de que atualmente nós incluímos na relação funcional e no universo pedagógico a questão da inclusão social. Um aluno com deficiência, ele não deve ser segregado. Essa é a lógica da convivência social, da relação humana. Nós não podemos, nós devemos barrar o que chamamos de segregação social. A inclusão social viabiliza, né, a possibilidade dos alunos trabalharem as suas atitudes socioemocionais. O aluno, através do diferente, do deficiente, vamos dizer assim, em sala de aula, na sala de aula normal, o aluno considerado normal, ele começa a aprender a ter empatia, paciência, consciência, tolerância, porque aquele aluno que é diferente, que tem limitações, ele não vai ficar eternamente num quadrado, numa bolha, numa sala de aula. Ele vai para o universo funcional. Ele vai brincar no hall do seu prédio, na sua rua, aonde tiver pessoas, em praças, em lazeres. Então ele precisa encontrar pessoas que o aceitem como ele é e ofereça as condições para que ele possa ter também os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. E essa inclusão social foi baseada na Declaração Universal dos Direitos do Ser Humano, né, da humanidade, produzida pela ONU em 1948, que bate com a nossa Constituição em 1988, quando diz que todos são iguais perante a lei, devendo ter as mesmas oportunidades. Então, é uma colocação absurda e talibã. Né? Você quer segregar, lembre-se que o Brasil já foi talibã. Uma espécie de talibanismo. Por quê? Em 1962, a mulher não podia trabalhar, a não ser que pedisse autorização do marido. E aí você tem um ministro que tem essa concepção. Ele quer fazer depósito de pessoas consideradas diferentes, porque essas pessoas deficientes, esses alunos, essas crianças deficientes, são diferentes, são limitadas, são inválidas, atrapalham. Não! Pelo contrário, nós temos que evoluir, entender que o ser humano é útil só por ser ser humano, só porque pensa, porque tem consciência, não interessa o seu formato físico. E aí você tem, veja a lógica da funcionalidade dos ministérios, dos ministros que aí estão. Eles buscam a segregação.
né? Não pode, a sociedade tem que aprender a viver com o diferente, a ter empatia pelo outro, respeitar. Do passado, quantas pessoas hoje com 60, 50, 70 anos não são hoje traumatizadas e às vezes não sabem por que sofreram bullying lá nos anos 40, 50, 70, 80, onde nós tínhamos dificuldade de aceitar a pessoa porque tinha uma diferença física qualquer. E de repente nós começamos a voltar para esse processo, para esse retrocesso pedagógico, quando um presidente da República, o presidente da República aceita a condição e a ideia dos seus ministros, porque essa ideia é semelhante ao que ele pensa, a querer segregar pessoas porque eles são diferentes, o autista, o cadeirante. Não, a escola é que tem que prover profissionais, espaços que possam atender a todos no mesmo espaço. Isso permite ao ser humano a se testar, a começar a compreender, a aceitar, a ter empatia pelo sofrimento ou pela limitação do outro. Infelizmente, cuidado, porque nesse atual governo temos muitas semelhanças com esse grupo fundamentalista islâmicos que está aí desde 1994, já dominava na época 3/4 do Afeganistão, e agora com essa loucura dos Estados Unidos, que passou 20 anos lá, mas não apresentou um projeto de democratização. Ou seja, parece até que os soldados americanos estavam lá tomando conta dos prédios. Não houve um projeto para que organizasse o processo democrático e entregasse ao governo que ficasse, porque não ficaria lá eternamente. Que é um absurdo um país querer interferir no desenvolvimento cultural e político de qualquer outro país. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 40. 1h40. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp e tem ainda o nosso canal no YouTube. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda no 981091130, acompanhando aqui o programa. Muito obrigada a todos que participam e interagem conosco. Aqui no Facebook, o Jailton Arruda está dizendo: o STF tem extrapolado todos os limites. Impeachment já. De jeito nenhum. É preciso a ação individual de cada ministro do STF, ela é constitucional. Se você não gosta, você tem que o quê? Recorrer. Você não pode pedir o fechamento ou a expulsão do ministro. E, aliás, coloquem na cabeça o seguinte: cada unidade federativa do Brasil tem seu STFzinho, vamos dizer assim. A Câmara tem sua comissão de redações de lei. Para quê? Para observar se algum projeto municipal fere a Constituição estadual, municipal ou federal. O Estado tem na Assembleia, a sua comissão de redações de lei, que é exatamente uma espécie de STF. E no Congresso nós temos o STF, que está ali exatamente para conduzir tecnicamente, juridicamente, o comportamento da relação dos parlamentares. Ora, você não pode admitir que um sujeito que chegue colocando armas, botando um capuz na cabeça, dizendo como atacar uma autoridade do STF ou como fechar o STF, isso é liberdade de expressão. Ora, se os juízes, algumas vezes, têm ações monocráticas que às vezes nos contraria, nós não podemos achar que esse cara não presta e que a instituição deve ser fechada. Pelo contrário, é a terceira e última instância do nosso caminho jurídico e deve ser respeitado, sim. Aqui tem o Índio Agagiani dizendo: boa tarde a todos, estamos no Caiucá, professor. Arábia Saudita, Irã e Talibã. Se a ONU não fosse comunista, o mundo não tinha guerra nem fome. Olha, Índio, primeiro, o Talibã é o bolsonarismo. É preciso entender isso. A semelhança é clara. Não gosta de direitos humanos, mulher tem que ganhar menos do que homem. Está bem claro isso. Se você merecesse, eu lhe estruparia. Então, isso é uma visão talibã.
A ONU é necessária. O erro da ONU é que ela não tem ainda um exército próprio universal, que deveria ter. Cada país ligado à ONU deveria dar agora uma quantidade de exército para retiraria de soldados, retiraria o exército americano e colocaria o exército da ONU para estabelecer o processo democrático. Agora, nós não podemos achar que o Talibã chegou ao poder de maneira rápida numa semana sozinho. O Talibã já foi uma cria americana, lembre-se disso, foi ele que armou, foi ele que treinou o Talibã, não é? E uma coisa muito impressionante é que o Talibã conseguiu todas as comarcas, as cidades do Afeganistão, porque também houve convivência dos Estados Unidos e da sociedade, parte da sociedade. Não é? É uma guerra caríssima, os Estados Unidos já vai gastando mais de 5 trilhões de dólares nos conflitos Síria, Paquistão, Afeganistão, Iraque, né? O Afeganistão vive, e um detalhe, tenham cuidado, foi encontrado 39 quilos de cocaína no avião presidencial, lembre-se disso. E o principal produto do Afeganistão, sabe o que é? É o ópio, é o tráfico de drogas. Eles têm um lucro anual de 1,5 bilhões de dólares em venda de ópio. Então é preciso entender que a ONU está querendo democratizar, respeitar todas as pessoas terem direitos universais e democráticos, enquanto alguns grupos fechados e algum tipo de governança, como está acontecendo no Brasil, que é a limitação desses direitos. Paulo Sérgio, professor, você acha louvável que o ministro das Relações Exteriores tenha criticado de forma veemente na ONU a tomada de poder pelo Talibã e o fim dos direitos das mulheres e das liberdades civis? Claro que não. É preciso entender que o Talibã está no processo ainda de evolução cultural, social e política. Eles estão muito atrasados na compreensão humana. Nós já fomos Talibã. Nosso Pernambuco já foi um Talibã. No passado, para que nós pudéssemos recuperar uma pátria, uma língua, liberdade, direito de igual para todos. Então é preciso entender que o governo tem que ficar aliado ao processo da democracia, aos direitos. Quando alguém diz, eu sou conservador e apoia a família, que família ele está apoiando? Qual é o desenho familiar que ele está apoiando? É aquele que a mulher não pode trabalhar, que a mulher não pode ter liberdade econômica, que os filhos não podem ter liberdade de gênero? Aí é preciso repensar esse chamado conservadorismo. Maviário Barbosa diz, boa tarde, sem comentários, é por isso que o país se encontra do jeito que está, pela qualidade dos políticos que temos, presidente, ministros e outros. Coitado do povo, menos favorecido nesse nosso país, lamentável. Pois é preciso dizer que estamos numa situação muito delicada, porque o ministro de Educação, que universidade é para poucos e que o deficiente deve ser segregado, um depósito de pessoas chamada diferente. Isso é uma atitude nazista. Jailton Arruda, professor, o Lula americano, o Biden, tirou o exército americano do Afeganistão, causando a lamentável retomada do Talibã. Presidente americano é o grande responsável por essa catástrofe. Primeiro, o americano tem seu país. O Afeganistão é um país americano? Pertence ao Estado? Não. Teria que tirar sim. O erro foi que não houve um projeto, um plano de governo para a sua retirada. Essa é a questão. Quem tem que estar lá agora, nesse momento, tentando melhorar a consciência social, seria a ONU, que deve fazer um movimento universal qualquer para evitar qualquer a ascendência desse comportamento radical do fundamentalismo islâmico. É isso que tem que acontecer. Agora, os Estados Unidos não tem o direito e nem é um xerife do mundo. Ele foi olhar por outras razões. Uma delas, além da economia, da política e do poder, foi exatamente a questão de Bin Laden. Professor, boa tarde e até quinta-feira. Até quinta-feira, André Santiago, até quinta, Elaine Dias, e até quinta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até quinta-feira, professor. Um grande abraço.